Você mencionou de judeus abraçando o Messias como uma das marcas aí da proximidade do fim. Quem são os judeus messiânicos e em Israel? Eles têm crescido em número? O que acontece é o seguinte, a maior parte dos judeus sempre tiveram uma percepção, e com muita razão, de que a cristandade era inimiga dos judeus. E a cristandade fez todo o esforço para comprovar essa ideia. E na cabeça dos judeus, quem entra numa comunidade religiosa, por exemplo, numa igreja católica na Europa, e vem de uma tradição judaica, olha aquilo, diz, puxa, mas isso não tem nada a ver com o Tanar, com a Torá, é muito diferente. Eu tenho uma guia que não é messiânica em Israel, e ela disse duas coisas para mim que vão me marcar para sempre. Ela disse assim, muito obrigado, agradeço você porque você devolveu as minhas raízes para mim mesmo. Depois que eu conheci, eu vou ler a minha própria Bíblia. E aí ela disse outra coisa seguinte, eu fico, lamento, porque eu nem sabia que existia uma igreja evangélica. Eu não sabia que vocês eram desse jeito. E eu só vim conhecer isso muito tempo depois. Então, quando um judeu descobre que o judeu que mais impactou a história humana, a pessoa que mais fez diferença no mundo, que se tornou um tabu no judaísmo, era judeu, viveu como judeu, se vestia como judeu, frequentava a sinagoga, era chamado de rabino, e que o Novo Testamento é o livro mais judaico que alguém pode ler, e ele entende que ao desenvolver essa empatia ou essa fé em Yeshua, em Jesus, ele não perde a sua identidade, ele não deixa de ser judeu, e então as comunidades messiânicas, por exemplo, elas nem se organizam como igreja, elas são organizações diferentes, algumas se mantêm como sinagogas, outras se chamam de congregação, elas celebram aquilo que a gente encontra no Messias e Yeshua, mas o judeu não precisa virar americano, russo, chinês, brasileiro, português, como era o que se imaginava, né? O sujeito, se ele cresce em Jesus, tudo que envolve a sua tradição histórica, que muitas vezes está ligada à própria Bíblia, aquilo continua fazendo parte da sua tradição e da sua cultura. E, na verdade, a gente até diz no judaísmo messiânico, né, que um judeu não se converte no sentido assim tradicional da palavra, ele se torna completo no sentido que encontrou o Messias do próprio povo de Israel. E sobre o crescimento deles? Então, é surpreendente, porque se o que está acontecendo é uma coisa de Deus, não tem quem consegue segurar. Hoje, eu não sei, está todo mundo sentado aí? Posso falar? Ninguém vai assustar? Hoje, há mais proporcionalmente judeus que respeitam e seguem a Jesus do que europeus. O número de europeus que se considera cristão por convicção está mais ou menos entre 2,5% e 3%. A Europa, a estatística recente na Suécia, 80% da população diz que religião não tem nenhum valor. E o número de judeus que muitas vezes não é muito fácil de entender numa comunidade, num contexto judaico, né, porque isso acontece, judeus que têm essa relação diferenciada com Jesus ou com Yeshua, hoje começa a ultrapassar 3% da comunidade mundial. É muito grande nos Estados Unidos, porque a tradição evangélica nos Estados Unidos foi sempre muito favorável a Israel. Os judeus podem dizer o que eles quiserem, mas o único povo que ama e defende Israel é o povo evangélico. E a razão disso tem base espiritual. E, por causa disso, há uma situação completamente diferente. Até a gente chega em Israel, quando o pessoal pergunta, né? Mas não sei o quê. Não, mas esse aí é um grupo, que eu vou dizer evangelista. Aí, já entendemos tudo, está tudo certo, tá bom? Então, que Deus abençoe aí aquilo que Ele tem feito na história do seu povo. Uma salva de palmas para o professor Sayão.